Para quem não me conhece, o meu nome é Aldo Giovanni. Eu sou pastor da Juventude Relevante. Eu sou um dos pastores da IECG e sou muito feliz por isso. Sou genro do apóstolo Edmilson. Casei com a filha mais linda dele. A primeira, a outra e a segunda mais linda. E eu tenho uma alegria de poder ministrar essa tarde. E que missão, hein? Menino. Hã? Vai que dá conta. Ontem, ouvindo o pastor Joel Kominski, eu não sei você, mas eu fui muito ampliado. Deus dá formas diferentes de cada um ministrar, e a forma como ele ministra é um ensino. E eu tenho certeza que nós tivemos uma fundamentação maravilhosa ontem sobre como trabalhar com células, sobre como ter uma visão correta em trabalhar com células. E eu estava falando ontem para a Rebeca, ele está pregando tudo que eu vou pregar amanhã, cara. Eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz. Mas eu queria que você abrisse o seu coração. Esse tema é um tema que está dentro de mim há muitos anos. Eu sou filho de pastor. Eu participo da visão celular e da forma da igreja trabalhar em células desde os meus 13 anos. Eu tive célula desde os meus 15. E eu lembro quando eu cheguei em Campo Grande, eu era só o namorado de Rebeca, ninguém sabia quem eu era. E eu fui abrir uma célula, como todo mundo. E eu lembro que o apartamento onde eu morava tinha um colchão, uma geladeira e um micro-ondas. E era todos os móveis que tinham naquela casa. E era top. E a minha reunião de célula acontecia num sofá lindo e imaginável. Porque ele não existia na vida real, era um sofá imaginário. Você falava, gente, fica à vontade, escolhe onde você quer sentar nesse sofá maravilhoso aqui, que não existe, mas você é muito bem-vindo nesse lugar. Comecei a minha célula com uma pessoa, depois chegaram mais dois, que eram gêmeos, aí você sabe onde um gêmeo vai, o outro vai, né? Então, eu não sei bem qual foi primeiro, porque até hoje eu não sei quem é quem. Mas foram gêmeos, depois chegou mais um, e aí eu tinha 4 pessoas na minha célula. Depois ela começou a multiplicar, e hoje eu sou o pastor da Juventude Relevante. Eu passei 10 anos da minha vida fazendo célula semana após semana, semana após semana. E se eu passasse o resto da minha vida fazendo isso, eu entenderia que eu estava cumprindo um chamado de Deus para a minha vida. Porque fazer célula não é só crescer até ser pastor. Talvez o maior chamado da sua vida seja ter uma célula perpétua na tua casa e passar a tua vida discipulando pessoas e ganhando pessoas para Jesus. A célula é uma peça muito fundamental dentro do contexto em que nós vivemos. Dentro da minha maturidade de 32 anos, eu entendi que eu não preciso odiar o Vasco para amar o Flamengo. Eu não preciso odiar o Vitória, que é o vice do Bahia, para saber que o Bahia é o maior time do Nordeste. Eu sou nascido em Pernambuco, Recife, mas eu sou baiano. E como a sua vida é sua, a minha vida é minha, e eu faço o que eu quero da minha vida. Então eu sou baiano. Veio um amigo meu recentemente de Recife e ele ficou irritado comigo. Tu é pernambucano, Aldinho. Tu tem que assumir que tu é pernambucano. Eu falo, rapaz, eu sou pernambucano, mas eu sou baiano. O meu sangue é baiano, os meus pais são baianos, os meus bisavós são baianos. Eu sou baiano. Então eu entendi que eu não preciso definir as coisas dessa forma. Eu não preciso odiar um para amar o outro. Eu posso simplesmente amar um e deixar o outro time em paz. Eu posso, alguém, não sei, um cristão não deveria fazer isso, mas alguém pode torcer para o Corinthians sem odiar o Palmeiras. O Palmeiras pode achar que tem um título mundial sem, na verdade, tê-lo. Coisas esquisitas acontecem com as pessoas.
Eu quero te falar isso porque nós vamos entrar em um assunto e eu quero que você entenda perfeitamente que eu amo todos os cristãos, até aqueles que não são evangélicos, considerados por nós evangélicos. Mas eu quero falar sobre aquilo que nos guia, aquilo que nos convence e aquilo que determina a nossa caminhada. É fato que uma conversão verdadeira, a pessoa que se converte em Jesus Cristo, ela tem uma mudança espiritual e moral, mas não significa necessariamente que ela vai mudar a forma dela enxergar o mundo, a cosmovisão dela vai mudar, não necessariamente. E eu queria te lembrar de um apóstolo querido, chamado Pedro. E o apóstolo ele sempre gosta de falar isso. E é um texto muito interessante, porque Pedro ele já era apóstolo há muitos anos, e de repente Paulo chega, e quando Paulo chega, ele percebe que Pedro muda o comportamento dele para com os gentios, quando chegam os judeus perto de Pedro. Ele muda, ele de repente um dia está comendo com os gentios, quando chegam os judeus, ele muda, ele se afasta dos gentios para estar só com os judeus. Ele já era um apóstolo, ele já era um homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, mas a sua cosmovisão não havia mudado ainda. É possível que isso aconteça conosco. Nós não somos tão diferentes assim de Pedro. E eu sei que esse salão está recheado de homens e mulheres usados pelo Espírito Santo de Deus, tremendamente usados por Deus, mas algumas coisas dentro de nós talvez ainda não estejam ampliadas, e talvez a nossa cosmovisão não tenha sido completamente mudada. Existem duas influências modeladoras na teologia brasileira e latino-americana. A primeira é a teologia romana e a segunda é a teologia jerusalemita, que vem de Jerusalém. Essas duas influências são indiscutíveis dentro do nosso contexto de igreja evangélica. Uma simples análise que você faz, você descobre que muito se tem de influência ainda na igreja como um todo. Não é uma igreja específica, mas na igreja como um todo. E nós brasileiros, como bons brasileiros, parece que gostamos mais daquilo que é místico do que daquilo que se fala de fé. E eu tenho certeza que hoje a nossa visão vai mudar, nem que seja um pouquinho, mas vai mudar em relação a toda essa perspectiva. A nossa teologia nesses dias deve estar bem definida. E eu não falo da teologia em que alguns gostam de passar horas debatendo entre arminianos e calvinistas, não falo disso. Na verdade, quando eu ainda cursava teologia, eu tive uma conversa muito séria com um professor meu, porque a reforma protestante aconteceu há mais de 500 anos atrás. E eu falava para ele que eu achava que nós estávamos muito atrasados ainda, porque nós nos baseamos em uma teologia de 500 anos atrás e ainda não houve uma renovação, uma reescritura, uma nova reforma para os dias atuais. Muita coisa do que foi vivido, que foi escrito, que foi deixado para nós, já não é mais tão aplicável como foi há 500 anos atrás. Ele falou: Aldo, você está certo, mas nós ainda não conseguimos identificar isso. E essa conversa já tem uns 8 anos. De lá para cá, eu tenho cada vez mais definido algo dentro de mim. Eu nasci em um lar batista, os meus pais são pastores batistas até hoje, apesar de renovados e fluírem no Espírito Santo de Deus. Eu nasci num seminário batista. E desde que eu entendi o meu chamado, eu sabia o que eu queria. Eu queria fluir no sobrenatural e ter uma teologia equilibrada para não fugir das Escrituras. Hoje eu entendo que a nossa teologia, ela deve estar em constante evolução, sem sair daquilo que a Bíblia estabelece para nós. Por que eu estou falando de teologia? Eu não estou falando de teologia de estudos teológicos, mas a teologia é tudo aquilo que nós acreditamos, todo o nosso arcabouço de fé, tudo aquilo que nós nos movemos e tudo aquilo que nos impulsiona dentro da função eclesiástica. E eu quero dizer para você que eu acredito que a função pastoral, a função de sacerdote, não é só para os pastores, apóstolos ou um daqueles que compõem o dos 5 ministérios. O chamado sacerdotal é para todos.
Todos nós fomos chamados para isso. Tendo dito isto, eu quero que você entenda que a nossa igreja mundial, ela nasceu em Jerusalém. Nós somos de Jerusalém e não de Roma. O título da minha mensagem é Roma ou Jerusalém? Talvez você diga, pastor, você está viajando tanto, essas viagens de Roma, Jerusalém, de onde você tira essas coisas? Algumas influências nas nossas vidas existem e nós nem sabemos de onde elas vêm. E eu quero acabar com um pouco dessas influências romanas hoje em nossas vidas e perpetuar as influências de Jerusalém em nossas vidas. Porque a igreja de onde nós viemos nasceu em Jerusalém, aos pés do Calvário, e não em Roma, aos pés de um Papa. Eu quero falar sobre Roma. Roma fala de um contexto extremamente religioso, complexo e aprisionador em dogmas. A ação desta igreja de Roma, e eu não quero estabelecer uma religião, eu estou falando de uma igreja, de uma influência. A ação dessa igreja, ela é feita apenas pelo clero. O desenvolvimento ministerial é sempre feito por uma minoria. Eu venho de um contexto de igreja em que o pastor, ele tinha a obrigação de fazer tudo. Todo o ministério pastoral deveria ser estabelecido através apenas da figura do pastor. E o pastor era tido apenas como um funcionário de uma convenção de todas essas igrejas. Graças a Deus, Deus nos libertou disso. Se você está aqui hoje, você está liberto disso em nome de Jesus. Funcionou por muito tempo, foi uma grande bênção. Mas hoje a nossa visão está sendo ampliada para aquilo que é apostólico. Nós nascemos apostólicos e nós estamos voltando para o apostólico. Porque o apostólico é o que deu destino para a igreja de Jerusalém e que nos trouxe até os dias de hoje. A ação de Roma era sempre falando da complexidade da liturgia e da infalibilidade humana na figura do seu líder principal. Ou seja, o líder principal da igreja de Roma é infalível. Como ser humano, ele não pode ter falhas. Os detalhes, no meu entender, separam aquilo que é bom daquilo que é excelente. Eu queria ler um texto contigo, que está em Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19. Eu quero explicar esse texto porque dentro desse texto está uma grande separação de visões. Diz o seguinte: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou a seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu queria orar, por favor. Deus, Espírito Santo, conduza esta mensagem. Passe pelo mestre, pelo apóstolo, e que possamos terminar essa mensagem no profético. Teu Espírito Santo tem liberdade entre nós, em nome de Jesus, amém. Esse texto é usado pela igreja de Roma como a definição do primeiro papa da história. E talvez você não saiba disso. Essa conversa é uma conversa simples. Você pode vir aqui, por favor, amor?
fica aqui. Ela é Pedro, eu sou Jesus. Há um erro de interpretação nesse texto. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus revela: e tu és Pedro. Ele já não chama mais de Simão Barjonas, mas Pedro. E tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem pessoas que acreditam que foi sobre esta pedra que Cristo edificou a sua igreja. Pode sentar, muito obrigado. O que é que nós temos que entender sobre a interpretação de texto? Uma coisa simples. Se um texto ele é difícil de interpretar, você interpreta ele por todo o contexto geral da Bíblia. Todo o contexto geral da Bíblia é focado em uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que Pedro não foi o primeiro papa da igreja. Pode ter sido outra pessoa, mas não foi Pedro. A igreja está edificada sobre uma rocha chamada Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que tem as chaves do inferno em suas mãos. A minha igreja está estabelecida sobre esta pessoa. Dentro daquilo que eu já falei, o Papa é uma pessoa infalível. Este mesmo homem foi um dos primeiros a negar a Jesus Cristo. Este mesmo homem foi aquele a quem Paulo o enfrentou face a face e teve um comportamento de hipocrisia com outros cristãos. Ele já falhou 2 vezes, só aqui. Ele já não é mais infalível. É um homem de Deus, tremendamente usado, mas continuava sendo um homem. A igreja que nós estamos estabelecidos, a igreja de Jerusalém, está estabelecida sobre uma rocha chamada Jesus. Este é o primeiro ponto que divide as nossas visões, que separa as nossas visões e que alinha tudo aquilo que nós cremos. Em Jerusalém, houve uma ordem que dizia, em Atos no capítulo 1, versículo 8, eu tenho certeza que muitas pessoas podem falar esse versículo de cor, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é uma chamada apostólica. Esta é uma palavra apostólica liberada por Jesus Cristo. O Espírito Santo já desceu. Pentecoste já aconteceu. O Espírito Santo não há de vir, ele já está aqui. Ele já opera entre nós, ele já opera através de nós. Não é só através de uma pessoa infalível que o Espírito Santo vai agir, mas através de homens que outrora eram pecadores, agora são renovados pelo sangue de Jesus Cristo, que são usados para a edificação do seu corpo. Há uma grande mudança de mentalidade na igreja de Jerusalém. A história de Jerusalém, e Jerusalém em si, deixa de ser apenas a capital de Israel, mas espiritualmente se torna a capital do avivamento, porque foi lá que começou o primeiro avivamento. Foi lá que começou. Gente, eu não sei se vocês já leram isso na Bíblia de vocês, e algumas pessoas elas querem viver o tempo da igreja primitiva, e eu discordo absurdamente disso. Primeiro porque eles estavam vivendo algo tão sobrenatural, mas tão sobrenatural, que eles vendiam tudo que eles tinham. Tudo, eles vendiam tudo. Aconteceu, era um mover, era algo sobrenatural que estava acontecendo. E a Bíblia fala o seguinte: e todos os dias eles se reuniam de casa em casa e no templo. Todos os dias. Gente, todos os dias. Tem gente que para ir no domingo na igreja fala assim: eu estou tão cansado esse domingo, tenho que descansar minha pele para segunda-feira eu ir trabalhar. Os caras se reuniam todos os dias, e eles dividiam tudo, e tudo era em comum entre eles. Foi um mover sobrenatural que aconteceu em Jerusalém, e a partir deste mover, todos os outros moveres que vêm acontecendo até hoje, do qual nós estamos vivendo, gerou. A minha geração se pergunta muito sobre o avivamento, e se fala muito, se prega muito sobre avivamento. E avivamento para mim é algo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o avivamento. Nós estamos vendo cura, nós estamos vendo sinais, maravilhas.
as pessoas se convertendo. Eu não sei se vocês acompanham as redes sociais, minha ou da Juventude Relevante, mas nós tivemos um culto no dia em que o carnaval estava mais forte acontecendo lá no centro. E 4 rapazes pararam em frente à igreja. Os 4 estavam embriagados. Eles entraram na igreja, saindo do carnaval. Estavam sem camisa, etc. Se vestiram, entraram na igreja. Os 4 se converteram no meio do carnaval. Meu irmão, se isso não é avivamento, eu não sei o que é. Eu não sei. Nós não vivemos uma atmosfera de forçação de barra. Você já foi em um lugar que a pessoa força a barra para as coisas acontecerem? O fluir é natural. Eu lembro de uma vez que a gente foi começar um culto e estava no louvor. Eu peguei a palavra depois do louvor e fiz o apelo. 10 pessoas converteram. Ninguém pregou nada. Eu não falei nada, eu fiz um apelo. 10 pessoas converteram. Num apelo depois do momento da música. Nós estamos vivendo um avivamento tremendo. Porque quando nós olhamos a história de trás para frente, parece que todos os dias eles estavam assim, tremendos, uá, uá. E de repente eles estavam vivendo uma vida natural. E as coisas iam acontecendo. E quando nós olhamos a história da frente para trás, nós olhamos e falamos assim, rapaz, eu quero viver isso. Mas nós estamos vivendo isso. E hoje, e nestes dias de congresso, a nossa visão e o nosso entendimento sobre o que é apostólico vai se expandir ainda mais. A ideia de Jesus não era treinar apenas 12 discípulos e ficar dentro daquele contexto de 12 discípulos, mas ampliar ainda mais. Porque Jesus sabe que uma igreja que mantém toda a sua ação apenas numa liderança pequena, tem o seu alcance limitado. Mas uma igreja que tem todos os seus discípulos empoderados pelo Espírito Santo e deixa o fluir do Espírito Santo em suas vidas, tem uma explosão tremenda na cidade onde essa igreja está. E é isso que nós estamos vivendo. Eu sei que eu não gosto muito dessa palavra, desculpa, empoderamento, porque ela está sendo muito desgastada em outras ações sociais. Mas não tem outra palavra, é essa. Nós somos empoderados, porque nós temos o poder do Espírito Santo fluindo através de nós. Em Jerusalém surgem os 5 ministérios. E o que nós estamos difundindo aqui é o ministério apostólico. E eu tenho algo comigo que talvez para você possa parecer muito orgulhoso, mas eu sei quem eu sou. Em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. A maioria de nós tem dificuldade de assumir uma postura de liderança, porque a influência que nós temos sobre liderança religiosa foi desgastada por uma igreja de Roma e não influenciada por uma igreja de Jerusalém. Algumas semanas atrás, eu tinha um cabelo bonito e grande. Claro que eu estou falando da minha opinião. E nós não vamos fazer uma enquete agora para ver o que é que você achava, tá bom? Desculpa. E eu cortei o meu cabelo em um dos cultos que nós tivemos, encerrando uma série. E aí alguém perguntou para mim, quando que você teve essa ideia? Eu falei, há muito tempo eu tive essa ideia. Eu queria cortar o meu cabelo, mas tinha que marcar a vida de alguém aquilo. E marcou a minha. Se não marcou de ninguém, marcou a minha. Eu nunca mais vou esquecer aquele dia que eu cortei o cabelo no final de um culto. E todo mundo que estava lá naquele dia jamais vai esquecer aquele culto. Foi no mesmo culto que os meninos saíram do carnaval, entraram na igreja e se converteram. Foi um dia assim sobrenatural. Eu tenho certeza que essa cidade, Campo Grande, me pertence. Campo Grande é minha. Quando você tem algo que é seu, você tem uma responsabilidade muito maior. Quando você tem algo que é seu, você tem um cuidado muito maior. Nós estamos saindo de um entendimento apenas religioso para um entendimento de influência onde nós estamos. Existe um mover chamado mover apostólico celular, iniciado logo depois que Jesus Cristo foi levado aos céus, porque houve a descida do Espírito Santo. Atos 1:8, mas recebereis poder do Espírito Santo. Nós já recebemos.
Esse recebereis no futuro era para o pessoal que ainda ia receber. A gente já recebeu isso. Amém? Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita que você é movido pelo Espírito Santo de Deus? Atos 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Entenda que isso daqui é a igreja de Jerusalém. Os apóstolos estavam de casa em casa. Isso tira todo aquele glamour dos templos suntuosos com ouro, prata e grandes esculturas caríssimas e coloca o evangelho no nível de sempre. Prático, objetivo, humano, mas sobrenatural. Esse é o evangelho que eu creio. É um evangelho prático, é um evangelho objetivo e é um evangelho sobrenatural, porque o meu Jesus me disse que os sinais me seguiriam e eles têm me seguido. E os sinais têm seguido a sua vida? Quais sinais têm seguido a sua vida? O que é que segue a sua vida? É um modelo romano ou é um modelo de Jerusalém? Eu espero que a partir de hoje o modelo de Jerusalém entre não só nas suas palavras, mas dentro do teu coração. Internalize isso, porque tudo aquilo que entra em nosso coração, ele sai em forma de ações, de fé e de expressões. A visão apostólica não é apenas ter um apóstolo na igreja. Nós estamos vivendo um momento de transição no nosso país. Quando a visão apostólica chegou no país, muita gente se assustou, muita gente criticou, mas hoje muita gente quer viver exatamente isso que nós vivemos. Eu lembro que quando o encontro com Deus chegou no Brasil, era a coisa mais absurda. As pessoas diziam que nós fazíamos regressão e todo tipo de feitiçaria. Hoje, as igrejas históricas que criticaram vêm nos perguntar como nós fazemos o nosso encontro. Se a gente fosse aquela irmã, a gente ia cantar: hoje a minha vitória tem sabor de mel. Mas nós não somos assim, e nós ficamos muito felizes em compartilhar com os nossos irmãos a visão de Jerusalém e não a visão de Roma. Nós não somos apostólicos apenas porque nós temos um apóstolo, mas porque nós temos uma visão apostólica. Nós somos apostólicos, e essa é uma das crises que eu sempre tive na minha vida, e eu quero abrir meu coração. Eu falava para pai e mãe: vem cá, por que tem que primeiro consagrar pastor para depois apóstolo? Não faz sentido isso na minha cabeça, porque não consagra logo o rapaz apóstolo? Aí eu ficava pensando: mas quem também que descobre que o menino é apóstolo ou não é apóstolo? Porque na igreja batista, a gente é consagrado novo. Você termina ali o seu seminário com 25 anos, você é consagrado a pastor e vai para o campo. A maturidade em que nós estamos vivendo nos faz identificar o ministério que nós temos. Porque nós não queremos ter títulos, nós queremos o fluir do Espírito. Nós saímos de um lugar onde as pessoas buscavam títulos. Nós queremos o fluir do Espírito Santo. Nós queremos que a igreja aconteça de uma forma sobrenatural na nossa igreja, na nossa cidade, perdão. Então nós temos um apóstolo, mas mais do que um apóstolo, nós temos uma visão apostólica que torna e traz para cada um de nós a responsabilidade do que é viver a igreja de Jerusalém. Não eram só os apóstolos que ficavam de casa em casa, mas todos compartilhavam daquilo e daquele mover que estavam vivendo. A tua casa é um ponto de avivamento. A célula que você faz não é só uma célula porque faz parte do programa da Igreja Evangélica Comunidade Global, faz parte do programa do céu. Isso foi desenvolvido pelo reino de Deus, foi Deus que desenvolveu isso, gente. A célula não é uma coisa que você faz para você ser reconhecido, é algo que você faz porque você já reconheceu. Quem reconhece quem Jesus é, quem reconhece o poder do Espírito Santo, abre 1, 2, 10, 15, 20, 40 células, porque isso é reconhecer. Olha, quem entende de verdade o poder de uma célula, não tem a célula como um peso, tem a célula como uma grande alegria. Você encara o dia de célula como um grande júbilo, e não como um dia de peso, como um dia de fardo, mas como um dia de entender que naquele dia, você como líder de célula vai ser usado sobrenaturalmente para abençoar uma vida. Nós nos desenvolvemos desejando e ansiando o púlpito, e Deus entregou um púlpito para cada um de vocês.
O lugar onde Deus te colocou é o teu púlpito. A empresa que você abriu é teu púlpito. A faculdade onde você estuda é teu púlpito. O negócio que você tem é teu púlpito. Nós somos os carregadores da glória de Deus. Nós não precisamos nos emperiquitar. Essa é uma palavra baiana. Emperiquitar. Nós não precisamos vestir pompa para que o fluir saia das nossas vidas e das nossas bocas. Nós não precisamos de... Eu não posso falar algumas coisas, Jesus. Nós não precisamos de pompa para que o fluir aconteça. Nós precisamos de fé. E a fé não tem uma característica estética. A fé tem uma característica sobrenatural. Estes jovens que estão vestidos aqui na frente, eles representam a igreja de Roma, ou o formato da igreja de Roma. Bonitos, não é? Lindos, olha que rapazes bonitos, casados. Os dois de lá, os dois daqui estão comprometidos com Jesus. Vocês não me traiam na frente das pessoas. Nós não temos células como um ministério. Nós temos células como uma essência. Nós não temos um ministério para a célula, e se você quiser, você participa de uma célula. Nós somos celulares. Para você participar da Igreja Evangélica Comunidade Global, é bom que você participe de uma célula para você estar cada vez mais conectado. Não é uma obrigação, mas é uma indicação. É um conselho apostólico do nosso apóstolo. O apostólico não gera discípulos para si. O apostólico gera discípulos para serem enviados. Eu quero que vocês distribuam, por favor. Eu quero que você veja a ação da igreja de Roma. Quando uma igreja tem um foco maior em suas convenções, seus usos e costumes, essa igreja ela se assemelha mais com Roma do que com Jerusalém. O apostólico é o envio, é o empoderamento, é o sobrenatural, e todos nós como um todo devemos ter isso. A igreja que Cristo estabeleceu é com os 5 ministérios fluindo, mas para o avanço e o estabelecimento de novas frentes, novas igrejas, é preciso que o apostólico esteja alinhado com o coração de Deus. E nós estamos vivendo este alinhamento. Os ponteiros da comunidade global estão sendo ajustados dentro do propósito que Deus estabeleceu. E você que está de fora, você que é pastor de fora, os teus propósitos também estão sendo ajustados, porque nós estamos juntos nesse mover. Este modelo lembra mais Roma do que Jerusalém. Sapato, terno, gravata, perfume, taças maravilhosas, bandejas de prata. É uma coisa linda. Mas veja, o modelo de Roma alcança poucas pessoas. Quem recebeu a taça? Levanta a taça, por favor, para nós vermos. Pouquíssimos em relação ao montante que nós temos. A igreja de Jerusalém, ela quer fazer e ela faz algo sobrenatural sem toda essa pompa. Porque Jesus Cristo não nos chamou para sermos pomposos, nariz empinado, sou do clero. Não. Jesus Cristo nos disse: vocês são reis e sacerdotes. Vivam da forma que eu vivi, de uma forma sobrenatural. Onde estão os meus discípulos? Fiquem de pé, por favor. Todos aqueles que estão com aquilo que nós combinamos, comecem a distribuir. Eu quero que você entenda algo. A igreja de Roma, ela alcançou até um lugar. A igreja de Roma tem uma força limitada. E entenda, a igreja de Roma como qualquer coisa que se assemelhe e que se deixe ser modelado por isso. A igreja de Jerusalém, ela se desfaz de tudo isso. Ela tira todo este manto religioso
e ela entra naquilo que é prático e objetivo: levar para as pessoas a comunhão que elas necessitam. Nós estamos com os elementos que costumeiramente nós fazemos as nossas ceias como um memorial daquilo que Cristo estabeleceu para nós. Na igreja de Roma, quando alguém enviado por Roma impetra a ceia, acreditam que há uma mudança dos elementos. A hóstia se transforma em carne e o suco se transforma em sangue. Nós não temos esse poder nessa igreja. Nós temos o poder de pregar o evangelho e uma vida ser transformada. Porque ninguém quer nem saber de pão virando em carne, meu irmão. A gente quer que a carne se transforme em outra coisa, num algo sobrenatural. A tua carne se dobre ao poder do Espírito Santo de Deus. A gente não está preocupado com transmutação de elemento. A gente quer que nós, como seres humanos, reconheçamos a glória daquele que deu a vida por nós. Perceba algo. Eles estão distribuindo os mesmos elementos que todos aqui na frente receberam. Nós alcançamos uma multidão maior, de uma forma muito mais rápida, através do mover de Jerusalém celular. As células dão velocidade para a visão. As células dão agilidade para aquilo que já está estabelecido desde o dia que o Espírito Santo de Deus nasceu. Eles não estão vestidos de terno. Não existem bandejas de prata, mas todos estão carregando a essência principal. O suco e o pão são os mesmos. Eu quero que você comece a desmistificar a igreja de Roma da sua cabeça. O pastor não é chamado para fazer todas as coisas. O pastor é chamado para arrebanhar todos aqueles que têm sido usados por Deus dentro de um mover sobrenatural. A função de fazer isso não é do pastor, é da igreja. Porque o poder não foi dado para o pastor, o poder foi dado para toda a igreja, para todo aquele que nele crê. Eu não sei se você está entendendo, mas nós estamos nos separando de Roma e voltando para Jerusalém. Nós estamos nos separando daquilo que é papal e nos aproximando daquilo que é apostólico. Nós estamos internalizando aquilo que realmente a igreja deveria viver todos os 2000 anos, desde que ela foi implantada na terra. Está todo mundo com garrafinha de suco na mão, não tem taça de prata, o copo é de plástico, mas o elemento, a essência é a mesma. Talvez você diga: olha, eu não prego como o apóstolo Edmilson, eu não prego como os pastores da igreja. E quem disse que você não tem o mesmo poder? Você não tem a mesma função, mas o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. O mesmo encorajamento que eu recebo para pregar e a dificuldade que eu tenho para pregar, talvez você também tenha. E deixa eu te dizer, é normal. Você acha que eu subi hoje aqui dando mortal para trás? Tá tranquilo, vou matar no peito e sair jogando. Eu subi aqui, meu Deus, transfere de mim esse negócio, acho que não vai vir ninguém. Bota outra pessoa para pregar no meu lugar. Mas quando você recebe uma missão, você só para de fazer quando você termina. E eu não terminei ainda. Na igreja apostólica participa da comunhão quem deseja o Deus da comunhão e não quem está escalado em um hall de membros. Meu Deus, eu participava de uma igreja que as pessoas tinham um quadro na entrada da igreja, com quanto cada um dava de dízimo, meu Deus. Vocês lembram disso? Teve na igreja de vocês? Imagina isso, a gente chegar hoje na IECG e está o quadro lá: apóstolo Edmilson, tanto; pastor Admar, tanto; Dudu, tanto. Gente, que loucura. Ninguém quer saber quanto você está dando, porque você vai prestar conta é para Deus.
mas eu quero ver o Espírito Santo fluindo através da tua vida. Quem gera o membro do corpo de Cristo é a comunhão com Cristo e o seu corpo, e não uma instituição. Não é a instituição que nos conecta com Deus, é Cristo que nos conecta com Deus. Nós somos de Jerusalém, nós somos apostólicos. Na teologia romana, um homem se torna como voz de Deus. Na teologia jerusalemita, Deus usa a igreja como a sua voz. Em Roma, tem apenas um pontífice. E eu quero te explicar o que é pontífice. Pontífice é uma palavra que vem do latim chamada pontifex, aquele que faz pontes, ou construtor de pontes. Aqui deve ter agora umas 1000 pontes. Nós somos as pontes que levam as pessoas das trevas para aquele que tira elas das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos pontífices de Jesus Cristo. Nós geramos pontes com as pessoas que estão nas trevas para a sua luz. Gente, eu sou rei e sacerdote. Eu sou rei, eu não estou nem aí para a sua opinião. Ai, pastor, não fala desse jeito. Eu sou rei e sacerdote, você é o quê? Você é rainha e sacerdotisa? Você é rei e sacerdote? Porque eu sou. Esse é o meu chamado. Eu nasci para reinar. Eu não tenho nada de miséria dentro de mim. Eu nasci para reinar, meu irmão. Eu sou o cara. E eu falo sempre isso nos meus treinamentos. Cadê o pessoal da juventude? Eu sou o cara e você? Eu sou o cara e você? Rapaz, de tanta gente nesse mundo, Jesus foi me escolher. Eu só posso ser o cara. Pastor Joaquim, o senhor é o cara. E volte com a sua barba linda. Só nas férias. Roma distorce as escrituras. Jerusalém cumpre as escrituras. A influência de Roma gera engessamento religioso, mas a influência de Jerusalém gera libertação através do derramado do Espírito. A igreja de Roma é papal, a igreja de Jerusalém é apostólica. A igreja de Roma retrocede a largos passos. A igreja de Jerusalém nunca parou de crescer. Nós somos a igreja de Jerusalém. Nós somos a igreja que vai até os confins da terra. Nós somos apostólicos. Se eu fosse você, eu aplaudia ao Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu não sei se todos receberam, mas eu espero que a maioria. Você aí de trás que recebeu, você se importaria de levantar o seu copo se você recebeu? Olha para trás. Olha para trás. Olha quanta gente recebeu o mover apostólico na sua vida. Nós não somos de Roma, nós somos de Jerusalém. E nós vamos até os confins da terra com um copinho de plástico, com um saco de suco, mas vai chegar, a essência vai chegar. Nós estamos nos despindo da pompa. Eu quero ler um texto para você. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha novamente.
Consagre seus elementos ao Senhor. Deus, nós fazemos isso em memória do Senhor. Senhor Jesus, pedra fundamental, a pedra na qual a nossa igreja está edificada. Nós fazemos isso em Tua memória, Senhor. Nós somos apostólicos porque o Senhor nos fez apostólicos. Nós nascemos em Jerusalém para alcançar as nações da terra. E da Jerusalém onde o Senhor nos plantou, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, Brasil, América do Sul, nações, nós tomamos deste pão, bebemos deste cálice, em memória do principal apóstolo que tem nos enviado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pode tomar dos elementos. Nós somos apostólicos. Nós vamos até os confins da terra. Um crescimento explosivo vem em nossa direção. Deus é por nós. Quem há de ser contra nós?